Olá, meus queridos. Eu sou o Dr. José Clóvis, graduado em odontologia há 47 anos, especialista em prótese, especialista em periodontia e com pós-graduação em Tóquio, no Japão. E há 22 anos que me dedico de coração à medicina holística, como mestre de Reiki, fazendo a modulação quântica e também trabalhando com a terapia quântica com hipnose. E agora eu me dirijo até você que é pai, até você que é mãe de uma criança diagnosticada comportamentalmente como TDAH ou então diagnosticada como autista, para apresentar a vocês a mais alta tecnologia atualmente existente, onde estão inseridos os vetores escalares de Nikola Tesla e também os campos mórficos informacionais de Rupert Sheldrake. E eu peço a vocês que me acompanhem nessa jornada para que eu possa transmitir a vocês todo esse rico conteúdo que poderá contribuir imensamente para a vida do seu filho e para a sua vida. Meus queridos, olha, eu relutei muito para tomar a decisão de vir aqui para as redes sociais. Mas depois de ler e de ouvir tantas e tantas notícias de crime, de corrupção, de menosprezo à verdade e de tanta violência contra as mulheres, contra os animais e principalmente a violência contra as crianças, eu não tive mais como não vir aqui para as redes sociais. E é por isso que aqui estou hoje, com o meu coração aberto e com muita tristeza, vendo que nós estamos vivenciando um momento de tanta violência que muito maior do que acontecia na Idade Média. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes e nós vemos que a violência está num nível de percentual maior do que acontecia na Idade Média, também chamada de a Era das Trevas. Só que acontece que atualmente nós estamos na Era da Luz. Agora, mergulhados na Era da Luz, nós estamos passando por um momento dentro de uma transição planetária muito intensa, onde nós estamos percebendo que muitas mudanças estão acontecendo e muitas outras mudanças ainda acontecerão. E nós, então, aí perguntam assim, mas o que mudanças são essas? Haverá alguma coisa, alguma catástrofe? E aí depende do modo como nós encaramos, como nós analisamos essa pergunta. Porque catástrofes nós já estamos vivenciando. Haverá catástrofe maior do que a catástrofe que está acontecendo dentro dos seres humanos atualmente? E essas catástrofes que estão acontecendo dentro dos seres humanos são verdadeiros tsunamis, verdadeiros terremotos. E na maioria das vezes esses terremotos, esses tsunamis emocionais que deixam o ser humano completamente transtornado, é devido a uma deturpação que está acontecendo na informação. Então a informação hoje ela é dada de uma maneira para levar o ser humano a acreditar que a humanidade é muito atrasada ainda. E a coisa não é bem por esse caminho. E nós precisamos, então, prestar muita atenção, porque as informações são mensagens subliminares que são divulgadas e que levam o ser humano a acreditar que o mais importante é ter do que ser. E, na realidade, o mais importante é que o ser humano se torne cada vez melhor. Assim como na Idade Média o povo analfabeto vivia refém da religião e da nobreza, hoje os seres humanos vivem reféns da informação eletrônica. Uma informação que leva muitas coisas deturpadas e principalmente direcionadas com mensagens subliminares para os jovens e para as crianças. Sim, meus queridos, as crianças me trouxeram aqui para as redes sociais, depois de mais de 15 anos ministrando cursos e dando palestras para pais e para professores em diversas cidades aqui do interior de São Paulo e também de Minas Gerais, eu levando a eles uma informação que a mídia nunca levou e que talvez não venha a levar. E é por isso que eu, abordando agora, a partir de agora, um assunto bastante árido, eu os convido para que me acompanhem por alguns minutos em todas as explicações que eu tenho para transmitir a vocês em regime de urgência. Eu acompanho há anos o que vem acontecendo com as crianças que recebem um medicamento específico chamado Ritalina de uma maneira indiscriminada. De uma maneira inadvertida, as crianças são medicadas com Ritalina. E eu quero levar a vocês todos os conhecimentos a respeito desse assunto. Conversando com professores, com diretores de escola durante todo esse tempo e vendo o número exacerbado de crianças que tomam Ritalina, eu fui então seguindo o caminho e procurando entender o porquê e vendo todas as consequências desse medicamento sendo aplicado de uma maneira inadvertida.
Essa semana ainda, conversando com 2 farmacêuticos, eles me disseram que os estoques desse medicamento estavam esgotados em todas as farmácias. É alarmante essa notícia. E é a partir daí que nós vamos então desenvolver o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês todos os problemas causados quando nós não sabemos realmente a criança que nós temos nas nossas mãos. E nós precisamos aprender e tomar conhecimento de que não é só um diagnóstico comportamental que vai definir se o seu filho é TDAH ou se o seu filho é autista. O que acontece é que hoje 90% das crianças que estão tomando Ritalina não deveriam e não poderiam estar tomando Ritalina. E nós vamos então desenvolver o nosso trabalho mostrando em pormenores quais são essas crianças que não podem e não devem tomar Ritalina e o que é que pode acontecer com o fato delas estarem tomando Ritalina sem necessidade. Acontece que os diagnósticos comportamentais, que nós temos conhecimento, eles nos dão uma diretriz de que a criança ou ela é TDAH, já caracterizando esse diagnóstico, ou então quando nós temos um diagnóstico que a criança é autista. Só que em estudos iniciados aí por volta de 1999 e que foram mais solidificados e consolidados a partir do ano de 2012, nós vemos que começaram a nascer crianças e que você deve ter aí no seu lar, você deve ter aí o seu filho com comportamentos completamente desconhecidos, com comportamentos que assustam. Mas essas crianças são crianças que estão nascendo hoje num número muito grande e que vieram e estão nascendo para mudar, para quebrar paradigmas dentro da humanidade. Eu preciso ser agora mais objetivo, porque vocês estão falando assim, ou perguntando, quais são essas crianças? Então eu vou dizer a vocês o seguinte, que essas crianças são, na realidade, o motivo de muita confusão que está sendo feita hoje em termos de diagnóstico. Nós temos hoje crianças TDAH, que são tremendamente confundidas com crianças índigo. Nós temos hoje crianças autistas que são confundidas com crianças cristal, ou então crianças cristal que são confundidas com criança autista. E é preciso que eu, no decorrer aqui da nossa conversa, fale sobre esses 2 tipos de criança, criança índigo e criança cristal. E que eu esclareça, que a gente vá comentando sobre o problema que essa confusão de diagnóstico traz, principalmente até os 6 ou 7 anos de idade. E é para essas crianças situadas dentro dessa faixa etária que nós devemos agora voltar as nossas atenções com muito amor e com muito carinho. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma patologia genética, mas que pode também advir de um problema neurológico. Então, 3% das crianças que nascem hoje no planeta são portadoras desses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Com certeza, vocês estão percebendo que nós estamos dando uma atenção muito grande, muito forte para essa diferença entre criança índigo e criança TDAH. Porque realmente, dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo atualmente, visitando escolas, fazendo palestras, então a nossa preocupação é muito grande com seus filhos. Porque existem muitas e muitas crianças que estão tomando medicamento, que estão indo por um caminho totalmente equivocado pela falta de conhecimento, por não saberem os pais e os professores. Essa outra categoria de criança que começou a nascer de uma maneira muito volumosa a partir do ano de 2012. Então, é aí que nós estamos. E eu quero dizer para vocês que as crianças índigo, elas são hoje, no mundo inteiro, elas são classificadas em 4 categorias. Então, essas 4 categorias de classificação é que estão levando as crianças, dentro do processo pedagógico atual, a não prestarem atenção em muitas matérias. Por quê? Porque na divisão de categorias, nós temos, por exemplo, os índigos humanistas. Os índigos humanistas são aquelas crianças que nasceram e que vão, com certeza, chegar a um ponto em que vão ser professores ou que vão ser políticos, que vão mudar, que vão quebrar muitos e muitos paradigmas. Nós temos, por exemplo, as crianças que são conceituais, são aqueles que vieram e que estão nascendo agora com a missão de transformar, por exemplo, coisas dentro da engenharia. Vão ser os futuros engenheiros, os futuros arquitetos, e que vão trabalhar com coisas muito delicadas. Nós temos, por exemplo, os índigos artistas,
Então são aqueles que nasceram para ser artistas, vão ser cantores, vão ser atores, vão ser nas diversas categorias de artes. Então nós temos também os índicos multidimensionais, que são aqueles que vão ser filósofos, que vão trabalhar com coisas transcendentais. Então vocês viram aí que os índicos são divididos hoje em 4 categorias: os humanistas, os conceituais, os artistas e os multidimensionais. Então, quando hoje essas crianças se deparam com um método pedagógico que vem sendo aplicado há muitas e muitas décadas, eles não aceitam mais, porque eles não vão se enquadrar com determinadas matérias, porque essas matérias, na realidade, não vão ser matérias úteis para eles na sua vida. Então, é por isso que agora eu convido vocês, e peço autorização a vocês para que eu possa ler uma carta de uma escola de Singapura, que foi direcionada para os pais dos alunos lá de Singapura. Mas primeiro eu preciso dizer para vocês que talvez vocês não saibam que Singapura é um país da Ásia e esse país hoje no ranking da educação ele está com uma classificação altamente, em muitos quesitos, está em primeiro lugar no mundo na educação. E eu vou ler para vocês uma carta que foi direcionada para os pais dos alunos daquela escola e eu quero que vocês façam um relacionamento do conteúdo dessa carta com aquilo que nós acabamos de fazer agora, da classificação dos índicos. Prestem muita atenção agora naquela classificação que acabamos de dar e comparando agora, ou inserindo aquela classificação no seu contexto, aqui agora no conteúdo dessa carta que essa direção da escola de Singapura mandou para os pais das crianças. Prestem muita atenção, por favor. Prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem. Mas, por favor, lembrem-se que dentre os estudantes que estão ali sentados, esperando para fazer a prova, tem um artista que não precisa entender de matemática. Tem um empreendedor que não se importa com história ou literatura. Tem um músico cuja nota em química não importa. Tem um esportista cujo preparo físico é mais importante do que saber toda a lição de física. Por isso, se o seu filho tirar as melhores notas, ótimo, mas se não for acontecer isso, por favor, não tire dele ou dela a sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes, tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para outras coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que, independente da sua nota, você os ama e que não os julga. Façam isso, por favor, e quando fizerem, vejam que eles vão conquistar o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E, por favor, não pensem que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Com carinho. E assim, eu quero que vocês prestem muita atenção, releiam essa carta, ouçam outra vez essa carta e façam uma comparação para vocês verem que essa escola está exatamente falando a respeito dos índigos, das crianças índigo. E é preciso que a gente tenha conhecimento de que existem essas crianças para que nós possamos então fazer uma comparação quando nós estivermos frente a uma criança possivelmente TDAH, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todo o nosso respeito, assim como uma criança índigo. Mas nós precisamos saber, em regime de urgência, diferenciar, saber qual é essa criança, qual a classificação dela, é TDAH ou é criança índigo, para que nós não venhamos a ver aquilo que está acontecendo de crianças índigos sendo medicadas com Ritalina. Isso aí é um problema muito sério e que pode se transformar em uma bomba dentro da própria casa e dentro da própria escola, porque todo o potencial da criança índigo, ele é inibido por essa droga e não pode continuar acontecendo isso somente por falta de informação e de conhecimento. E nós estamos aqui para transmitir tudo isso a vocês com muito amor e com muito carinho. Ao analisarmos apenas comportamentalmente as crianças, nós vamos ver o seguinte, que uma criança TDAH, ela pode ter um desempenho escolar baixo, assim como também uma criança índigo pode ter um desempenho escolar baixo. Só que a criança TDAH, ela vai ter um desempenho escolar baixo em várias matérias. E uma criança índigo, normalmente ela tem desempenho baixo em algumas matérias, porque as outras não interessam a ela, mas aquela que vai interessá-la para o futuro, ela vai ter foco naquela matéria.
o problema da desatenção. A desatenção, os dois podem apresentar desatenção, tanto uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o índigo também pode apresentar uma desatenção, não é? É um fator que pode estar aí inserido aí nos dois. A criança TDAH, geralmente ela tem uma agitação incontrolável, ela fica agitada o tempo todo. Já o índigo ele apresenta, mas não é o tempo todo que ele vai apresentar. Uma criança TDAH, por exemplo, é uma criança que fala muito, é uma criança que é chamada aí de tagarela, né? Assim como também o índigo também é, porque ele tem conhecimentos e pode pegar e entrar numa conversa, por exemplo, e quando a pessoa está fazendo uma explanação, ele entrar e já querer dar uma explanação já na frente da pessoa que está fazendo aquilo. Assim como quando uma pessoa faz uma pergunta, ele já está dando uma resposta na frente apressadamente, né? E agora a ansiedade é um fator que acontece muito com as crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, as crianças que têm TDAH, 70% delas apresentam ansiedade. E essa ansiedade também acontece com os índigos, embora de maneiras um pouco diferentes, mas bastante semelhantes. E essa semelhança em termos de comportamento é que nós precisamos estar muito atentos para não confundirmos uma criança com a outra. E também tem o problema da impulsividade. Uma criança TDAH ela é bastante impulsiva e também o índigo é bastante impulsivo. Então, o que é que acontece? Comportamentalmente, as semelhanças são muitas, mas só que as crianças não são iguais. Uma criança tem um transtorno, como a Organização Mundial de Saúde já catalogou, e vários países do mundo aceitam isso, como uma patologia genética e podendo também ser um problema neurológico. Então, nós vamos ver agora uma coisa muito importante que nós vamos ver é a respeito dos índigos, para que vocês tenham um conhecimento um pouco maior do que seja uma criança índigo, e vocês, pais, vocês, professores, poderem então começar a pensar um pouquinho mais a respeito se essa criança é TDAH ou se essa criança é uma criança índigo. Meus queridos, ao longo dessa nossa conversa que estamos tendo até agora, vocês perceberam que o nosso objetivo é levar até vocês a importância de nós estarmos alertas para um diagnóstico eminentemente comportamental e que pode levar a diagnósticos equivocados. Como nós estamos vendo hoje, já focalizando isso e dando muita força a isso, não se concebe mais que crianças índigo, que agora vocês já têm conhecimento sobre isso, que crianças índigos sejam medicadas com Ritalina. Por quê? Porque está havendo um diagnóstico equivocado. Então, como, por exemplo, nós temos hoje as crianças autistas sendo confundidas com criança cristal, ou criança cristal confundida com criança autista, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, nós precisamos tomar conhecimento disso para que nós possamos, com essas joias que nós temos nas nossas mãos, que nós possamos lapidá-las de uma maneira bastante eficiente para que elas tenham uma qualidade de vida cada vez melhor dentro do quadro em que se situa, seja TDAH ou seja índigo, seja autista ou seja cristal. Cada criança dessa é um ser humano único no planeta e merece o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito. Até agora, nessa nossa conversa, as nossas atenções estiveram voltadas para o problema existente na confusão de diagnóstico entre uma criança índigo e uma criança TDAH. E por que nós focalizamos tanto? Devido ao número exacerbado de crianças que hoje estão nascendo crianças fora dos padrões de normalidade. E sendo que as crianças índigo hoje nascem e nós encontramos dentro de uma faixa etária em período escolar, entre 8 e 12 anos, aproximadamente 90% de crianças índigo. Mas nós não podemos deixar de maneira nenhuma de focalizar um outro problema quanto ao diagnóstico diferencial entre criança autista e criança cristal. Acontece que também, nesse caso, a semelhança é muito grande, principalmente em dois quesitos, ou em duas características. Várias são as características de uma criança com transtorno de espectro autista, e em diferentes níveis, sem sombra de dúvida. Mas acontece que existem dois quesitos que trazem profunda confusão
no diagnóstico, que são a interação social dessa criança e também a outra parte da sua linguagem, da sua comunicação verbal. Então, uma criança cristal, ela encontra muita dificuldade nessa interação social e também encontra dificuldade na sua comunicação verbal. Mas uma criança cristal, se comunicada telepaticamente, ela vai responder. Então, esse é um fator muito importante para nós podermos, então, fazermos um diagnóstico diferencial entre uma criança autista e uma criança índigo. Agora, uma criança autista é a realidade. E segundo o IBGE, nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de crianças autistas no Brasil. E uma criança autista, o diagnóstico feito, quanto mais precocemente, melhora. Se nós pudermos fazer um diagnóstico com precisão, antes dos 18 meses, por exemplo, uma criança com 1 ano de idade ou menos, o diagnóstico feito caracterizando o problema do transtorno de espectro autista, melhora, porque nós temos condição, então, de direcionar para que ela tenha uma habilidade cognitiva, uma habilidade social e também de linguagem melhor. E aí, trazendo, assim, uma qualidade de vida muito melhor e uma independência e autonomia para essa criança. Então, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, com precisão, determinando que a criança seja autista, muito melhor para o seu desenvolvimento. E se for determinado ou for detectado que é uma criança cristal, ela terá o seu curso de vida normal. A respeito desse assunto, meus queridos, nós poderíamos nos aprofundar muito mais, entrando, por exemplo, por métodos pedagógicos que deveriam já estar sendo aplicados e que já são aplicados em países, por exemplo, como a Itália, como a Austrália, como na Holanda, como nos Estados Unidos. Nós já poderíamos estar aplicando esses métodos que se enquadram perfeitamente com o padrão dessas crianças. Mas, como não acontece isso, nós poderíamos também estar entrando mais profundamente em características de criança TDAH, em características de criança índigo, características de criança autista ou de criança cristal. Mas o nosso objetivo não é entrar em profundidade ou no método de ensino ou então nas características das crianças, mas sim levar até vocês que o diagnóstico tem que ser feito de uma maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para a partir de agora eu poder apresentar a vocês alguma coisa muito excepcional, uma coisa que mudou a minha vida, uma técnica que mudou a minha vida em termos de diagnóstico. Já disse a vocês que durante mais de 15 anos venho ministrando palestras e dando cursos e lutando para que essas crianças tivessem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, com diagnósticos um pouco melhores, sabendo os pais, sabendo os professores que hoje existem as crianças índigo e que existem as crianças cristal. Então, durante todo esse tempo, eu batalhei nessa área e, de repente, há alguns anos, eu me deparo com uma técnica maravilhosa que me permite saber com eficiência, com segurança, se uma criança é uma criança índigo, se ela é uma criança TDAH, se ela é uma criança cristal ou se ela é uma criança autista. Então, eu vou desenvolver um pouco o raciocínio com vocês a respeito daquilo que me aliviou muito e que hoje eu venho desenvolvendo com muito amor e com muito carinho. Muito bem, meus queridos. Depois de tomarmos conhecimento a respeito da presença hoje das crianças TDAH, das crianças índigo, das crianças autistas, das crianças cristal, das características de cada uma delas, e também de falarmos bastante a respeito do diagnóstico diferencial que é feito entre essas crianças e que está trazendo profunda confusão e trazendo transtorno para as crianças e para os pais. Nós temos agora nas nossas mãos a felicidade de podermos levar a vocês a mais alta tecnologia apresentada atualmente por ressonância, para nós podermos então chegarmos a um diagnóstico definitivo, não só pelo diagnóstico comportamental, mas sim acessando ao campo mórfico informacional de cada criança e dali nós termos então, por ressonância, a certeza daquilo que precisamos. E agora eu tenho o maior orgulho e a maior felicidade de apresentar a vocês esse equipamento de alta tecnologia que nós temos hoje em mãos para um diagnóstico muito preciso para determinarmos as características oficiais de cada criança. Então, esse equipamento ele foi desenvolvido por um cientista brasileiro, o nosso querido Ivan Bruno Guerra, que o próprio nome diz que é um grande guerreiro realmente.
e durante toda a sua vida como engenheiro, estudando, pesquisando, trabalhando, dando palestras no Brasil e em vários países do mundo, ele chegou à conclusão de que ele precisava não só da teoria, mas que precisava de algum equipamento que viesse trazer na prática um benefício muito grande para os seres humanos. E então, com muita determinação, ele foi começar a pesquisar e foi buscar, lá pelos idos de 1920, os pilares da radiônica que haviam sido idealizados e estavam sendo aplicados por um médico americano chamado Dr. Albert Abrams. E aí, pegando os pilares radiônicos, os princípios dos pilares radiônicos do Dr. Abrams, ele foi aumentando, ele foi direcionando toda a sua pesquisa e conseguiu pegar mais ainda os vórtices de energia de Victor Schauberg e depois foi caminhando, buscando outros detalhes e encontrou as ondas múltiplas de George Lakhovsky. De posse desses detalhes todos, ele continuou o seu trabalho de pesquisa e aí chegou aos vetores escalares de Nikola Tesla, que trouxe um determinante fabuloso para que ele pudesse, então, pouco a pouco ir concretizando, ir materializando esse equipamento. Mas vem ainda depois, de uma maneira muito poderosa e muito precisa, a inclusão neste aparelho dos campos mórficos informacionais que foram concretizados, que foram comprovados cientificamente pelo nosso querido Rupert Sheldrake, que aí então, com esses detalhes, com as ondas escalares de Nikola Tesla, com os campos mórficos informacionais, com os vórtices de energia, com as ondas múltiplas, esse equipamento finalmente foi concretizado e hoje é uma grande realidade que está em nossas mãos. Sim, meus queridos, e agora eu tenho o maior prazer, a maior satisfação e a maior honra de apresentar a vocês esse equipamento maravilhoso que tem mudado a vida de muitas e muitas crianças. E nele estão embarcadas todas aquelas tecnologias que nós já citamos, os vetores escalares de Nikola Tesla, nós temos condição de acessar os campos mórficos informacionais e nós temos, além de tudo isso, nós temos ainda mais de 100 tecnologias embarcadas, sem contarmos com os organites especializados que nele existem e também do seu núcleo dodecaedro de cristais e também dos elementos semi-orgânicos que nele estão inseridos. Então, a partir do momento que nós temos a certeza daquela criança que nós temos agora em nossas mãos, nós podemos, através do aparelho ou através desse rico equipamento, nós temos condição, então, de ir buscando no seu campo mórfico informacional tudo aquilo que nós necessitamos para alimentar aquilo que está faltando no campo mórfico da criança e montarmos um protocolo bastante rico, com muitos detalhes, mas tudo por ressonância. Não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que está necessitando no campo mórfico informacional. Uma vez montado com muito critério, com muita especificidade, esse protocolo, nós então passamos a fazer o nosso encaminhamento desse protocolo ao campo mórfico informacional, o que nós chamamos de fazer um balanceamento. E esse balanceamento também por ressonância, nós detectamos qual o tempo que nós temos que encaminhar esse protocolo ao campo mórfico informacional dessa criança, para que aconteça realmente o equilíbrio daquilo que está faltando, para que essa criança tenha então uma vida com muito mais qualidade, com muito mais tranquilidade e trazendo muito mais tranquilidade aos seus pais. Não importa nesse momento qual seja a categoria onde essa criança esteja enquadrada, o mais importante é que ela é uma criança e que merece ser tratada como uma joia que está nas nossas mãos para ser burilada e para que tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida onde ela possa atingir os objetivos que ela precisa atingir. Acredito ter assim atingido o objetivo a que me propus no começo dessa nossa conversa, que é nós atingirmos um diagnóstico de precisão para evitarmos toda a confusão que está sendo feita em termos de diagnóstico, quando baseado apenas na parte comportamental. A abrangência desse equipamento ela é muito ampla e eu me ponho aqui à disposição de vocês, queridos pais, para quaisquer informações que se façam necessárias para a felicidade de vocês e para a felicidade dos seus filhos. Meus queridos, tenho a certeza de que ficarei imensamente feliz em poder recebê-los
como pais e também receber aos seus filhos com muito amor e carinho, orientando-os quanto a um diagnóstico de precisão que levará o seu filho ou a sua filha a uma vida mais plena de qualidade e de felicidade. Entrem em contato comigo na certeza de que vocês serão recebidos como pai, de coração para coração.